Olá, eu sou a Laís. Olá, eu sou o Rafael e esse é o canal parentalidade.blog. Nesse espaço aqui, a gente quer conversar sobre parentalidade, né? Essa forma de relação entre adultos e crianças com mais respeito, com mais afeto, com mais vínculo. Mas a gente não quer fazer isso de qualquer jeito, a gente quer fazer isso por meio do texto literário, né? Esse texto que traz uma mensagem tão importante para a gente poder fazer várias reflexões. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai conversar então sobre esse livro, que se chama Papai Conectado, de Philip D. Kemeter e tradução de Cristina Murati. Bom, então nesse livro, né, conta a história de um papai e a história desse papai é pelos olhos do filho. Então o narrador é o Pinguim, que é o filho, que ele vai falar sobre o pai dele que está sempre conectado. Então esse papai ele usa o computador para poder ler notícias no jornal, ele usa para fazer compras, para se conectar com os amigos, para mexer nas redes sociais, enfim, ele está sempre mexendo então no computador. E aí ele acaba então, né, nos momentos que ele tem com a família, ele tá conectado e fazendo outras coisas, né? E Eu aí, achei super interessante essa ideia do título ser Papai Conectado, porque parece para mim um desejo do menino de que o papai se conecte, mas se conecte com ele e com a família, e não que o papai só se desconecte, né, dos aparelhos eletrônicos. sim, Então, olhando logo algumas cenas aqui, é interessante pensar que esse pai aqui está usando um computador, né? O livro não é de 2025, né? Então, esse pai está usando um laptop para se conectar e fazer essas compras. Hoje, esse pai estaria usando um celular, né? sim. Mas a gente pode fazer essa reflexão de que será que se não tivesse então a internet, né, seja o computador ou seja o celular, esse pai estaria conectado com essa família? Né? Se a gente pensar em outras épocas quando não existia internet, também existiam pais que não estavam conectados às famílias. Então, esse desejo da criança pela Hum, conexão talvez não esteja só associado ao aparelho eletrônico, né? a O aparelho eletrônico, internet em si, isso, né? talvez a internet ela seja simbólica, né? Ela representa para a gente hoje essa Nosso coisa de momento que, atual, né? de que a gente está sempre conectado em alguma coisa e desconectado das relações. Mas talvez, se a gente pensar, não necessariamente é a internet que é a responsável por isso, ela simboliza, mas não necessariamente ela é a responsável. É, Quantas vezes a gente sai com um amigo ou saía em outras épocas, vamos pensar hoje em outras, e a gente está conversando e a pessoa, você percebe que a pessoa não está escutando o que você está falando, mesmo que ela não esteja mexendo no celular, ela está sim. desconectada Tá daquele momento, distraído daquele momento, né? Não está pensando no presente, futuro, ou né? pensando no passado, ou pensando no boleto que tem que pagar, ou pensando na prova que tem que Sim. fazer, da faculdade, É. enfim. E aí as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que está sempre distraída e conectada nesses por outros meios, né? As pessoas que estão ali ao redor, elas ficam muito incomodadas. Né? É o caso do livro, que não é só o filho, mas a parceira, né, desse pai também está bem incomodada com essa conexão, né, do pai. E essas relações, elas ficam abaladas, né? Com essa distração, né? Seja do uso do celular, seja lendo algo, ou seja com a cabeça no mundo da lua, né? Que muitas vezes a gente fica e não se conecta com o outro. Tem uma imagem super legal aqui, não sei se você consegue mostrar, que é de um pai lendo jornal. Né? Ele está lendo jornal no computador aqui no livro, mas assim, Uhum, vários filmes a gente consegue associar essa cena, né? Filmes mais antigos, uhum. de um pai lendo realmente um jornal ali, né? A família, né? Lanchando e tomando Isso. café, a mãe preocupada com o filho, com o que tá comendo, o que não tá comendo, e o pai ali no universo dele, né? Lendo um Sim, jornal. a criança tentando chamar atenção e o pai no universo dele. Então, essa coisa de ter relações familiares ou relações de amizade, enfim, qualquer tipo de relação em que tem alguém que está desconectado, seja pela tecnologia, que é o mais atual, ou seja por qualquer outra coisa, esse tema é super interessante, né? Porque a gente se desconecta em certos momentos, né? E por que será que isso acontece? E a gente acaba, né, puxando pra gente, né, o que será que é a minha distração hoje no dia a dia, né? Lógico que muitos falariam que seria o celular, né, porque acho que é o mais comum, né? Mas será que a gente não se desconecta de outras formas, de outros jeitos, né? Então, quando eu tô naquele momento presente ali, quando eu tô com a minha família ou eu tô com os amigos, né, o que que faz com que a minha cabeça se desconecte totalmente ali das pessoas que estão ao meu redor, Será né? que eu estou ali mesmo ou eu estou pensando no que eu tenho que fazer, ou no que eu deixei de fazer, ou no que eu queria ter feito, né? Em qualquer relação, né? Seja a relação entre adultos, seja a relação com a criança, seja no trabalho, né? O quanto a gente vive o momento presente,
ou o quanto a gente está sempre com a cabeça em outros lugares, e aí o aparelho eletrônico ele acaba simbolizando essa distração, essa desconexão das relações. Das relações. Mas existem outras conexões que não são representadas pelo aparelho eletrônico, né? Sim. Bom, e dando continuidade então à história do livro, acontece ali um episódio que o pai tem um problema com a conexão, né? E ele fica extremamente furioso, né? Porque ele precisa se conectar. E aí ele sai então em busca de uma solução, né? Porque ele precisa se conectar. E é interessante que essa família vai atrás, né? O pai ele sai desesperado atrás de conexão e a mamãe pinguim e o filho pinguim ali vão atrás do pai, né? Que como assim, né? Eles ficam surpresos com a reação do pai, mas eles ainda assim não desistem, né, desse pai e vão atrás. Essa coisa de a gente está sempre buscando a conexão humana com a pessoa, né? Então, independente da relação que ela tem de distração, se ela se distrai porque ela faz uma atividade física, ou se ela se distrai porque ela toda semana ela vai para um clube, seja o que for, né? A família ali, no caso, as relações, os amigos, né, estão sempre buscando para trazer essa pessoa de volta, porque a gente é ser humano, a gente se importa com relações, né? E isso não quer dizer que essas atividades que nós fazemos pra gente, né? Um momento que a gente tem com a gente mesmo, que é super importante, né? Isso é bom a gente separar, né? Quando a gente tem essas atividades, esses momentos que é pra gente se sentir bem, pra gente também estar presente. Isso ajuda, às vezes, a gente estar presente com a família depois, né? De algo que acaba perdendo ali o equilíbrio, né? Então você busca e acaba tendo fugas, né? Dessas outras atividades extras para não estar em casa, para não se conectar com as pessoas, né? Então, também essa diferenciação, porque é importante também, né? A gente tem o nosso momento, né? E pensando na questão da conexão ali com o celular, ou, enfim, lendo o jornal, né? É claro que a gente vai fazer isso, né? Não é abolir completamente o uso desses equipamentos, porque faz parte, né, do nosso dia a dia, né? Mas como a gente equilibra isso no nosso cotidiano, né? Sim, nossos momentos de estudo, nossos momentos de lazer, tudo tem um momento, né? A questão não é não ter outros momentos fora os momentos familiares, mas como é que a gente consegue estar presente no momento que é o nosso momento individual de lazer, estar presente no nosso momento que é o nosso momento individual de estudo e estar presente no nosso momento que é o nosso momento de se relacionar com a família, com o filho, com nossos pais, seja o que for, né? E para isso a gente tem que estar presente para perceber que essas pessoas que estão ao nosso redor, elas estão incomodadas, né? Aqui está muito claro a presença que está sendo exigida por essa criança e por essa mulher, né? Pela esposa ali no caso, né? Então, será que a gente está atento, né, em como as pessoas ao nosso redor, o que elas, né? A presença, né? Que acho que é isso que a gente quer das pessoas que estão ao nosso redor, né? Que elas estejam presentes. E aí, se a gente está sempre distraído, como é que a gente vai perceber? Né? Talvez seja mais um livro sobre presença do que sobre conexão ou desconexão com a internet em si, né? E a conexão com as pessoas, né? A conexão com as pessoas e estar ali no momento presente conectado sobre o que você está fazendo, né? Aquilo ali, naquele momento eu estou fazendo aquilo, eu vou me dedicar àquilo que eu estou fazendo, né? E o interessante do livro é que precisou acontecer um evento externo, né? Para o papai ali se voltar para a família. E ele acaba tendo que fazer uma conexão real, né, com outro ser, para ele se conectar de novo com a sua própria família. Né? Então, quanto a gente às vezes pode ir para um amigo ou alguém que fala, poxa, será que você não tá, será que não dá para você fazer isso? Será que você não dá para fazer aquilo? Às vezes um conselho, às vezes uma leitura que a gente acaba fazendo, ou um vídeo que a gente acaba assistindo, que a gente se volta para si, né, e começa a repensar. Então, nossa, acho que dá para eu mudar, então, esse meu hábito, né? Para eu poder estar mais presente com as pessoas que eu amo, né? E quando a gente conversa sobre isso entre adultos, né? Para a gente fazer a relação também com as crianças. Porque a gente exige uma série de questões da criança, que a criança, por exemplo, se desconecte do celular. Mas aí que outra alternativa ela vai ter? Porque se a criança se desconectar do celular, mas ela também não criar conexões com outros amigos ou com outras crianças e com os próprios pais, a gente ganhou a desconexão com o celular, sem dúvida, mas a gente não ganhou a conexão entre as pessoas. Então é importante sair do celular, é importante sair da internet, né? A gente precisa viver relações humanas, mas essas relações humanas precisam ser estimuladas, né? Elas precisam ser conquistadas também, né? E trazendo para a relação, então, dos cuidadores com as crianças, né? Voltando para isso, que a gente exige que a criança não fique nas telas, né? Mas a reflexão é como que nós, adultos, estamos com essa relação com os aparelhos, com o celular, com a TV, né? Olhar para a gente também, né? Em vez só de exigir da criança, né? Porque nós somos modelos, nós somos exemplos, né? E aí, como é que fica
a gente exigir algo, sendo que a gente faz o contrário disso, né? E talvez o livro literário seja uma forma, né? Então a gente vai ler o livro literário, a gente senta com a criança, lê e conversa sobre isso. E a gente consegue fazer uma atividade que é bacana, que é a leitura, ela é individual, porque a gente vai, cada um cria suas relações, Sim. mas ao mesmo tempo a gente consegue se relacionar com a criança, com quem está no nosso entorno. Sim. Né? Isso vale para uma família, isso vale para um grupo de amigos na escola, isso vale para qualquer um, né? Quando a gente senta ali e em torno do livro e vai ler e vai conversar sobre aquilo, a gente está fazendo uma atividade individual, que é a leitura, que é a assimilação das informações, que é a reflexão, mas a gente está fazendo relações, A gente compartilha com o outro, né? A gente está entendendo o outro, como o outro pensa, a gente está fazendo reflexão a partir do pensamento do outro. Então o livro literário é um gancho para que a gente consiga se desconectar dessas outras distrações que são menos, agregam menos, né, para a nossa vida coletiva e estimula as Traz pro relações real, humanas. né? Acho que essa é a ideia, né? Então, Sim. e essa é a ideia do canal, então, né? Da gente poder fazer essas discussões a partir do texto literário, mas também de outras obras, né? Para que a gente possa fazer essas reflexões. Então, nós fizemos essa conversa aqui hoje, né? Trazendo esse assunto de conexão, né? Conexões reais com as pessoas, mas que outras conexões será que você faria se você tivesse feito a leitura desse livro, né? Então, essa é a nossa ideia. Então, curte o nosso vídeo, né? Siga aqui o nosso canal para a gente poder fazer outras reflexões e conversar então sobre outros assuntos. A gente volta em outros vídeos então, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.